Bom dia, senhor presidente Flávio Cassina, bom dia, vereadores e vereadoras, e todos aqueles que nos assistem através do canal 16 e também através das redes sociais. Senhor presidente, eu jamais ocupei aqui a tribuna da Câmara de Vereadores para ofender ou para atacar de forma pessoal quem quer que seja. Sempre fui mais enfático nas questões da área da saúde, tenho um perfil de ser às vezes, até exagero um pouquinho no meu tom de voz aqui, quando tenho plena convicção das lutas que a gente faz, mas sempre foi no sentido de preservar o serviço público. Todos nós aqui, vereadores, vereadoras, servidores dessa casa, estagiários, quem atua no Executivo, todos nós estamos revestidos do serviço público, da causa pública. Todos nós devemos explicações, todos nós devemos prestar contas das nossas atividades. O meu salário, salário dos vereadores, dos demais vereadores, dos servidores, de todo mundo, é pago pelo dinheiro da população. Então, nós temos que dar explicações, sim. E nós, vereadores, temos essa função de fazer a devida averiguação, de estar sempre atento às questões da cidade, de apontar erros, de anunciar caminhos, mas também denunciar os problemas que a cidade tem, sempre no sentido de colaborar, no sentido de fazer com que as coisas andem na cidade e que andem para frente. Por isso, sinceramente, eu fiquei estarrecido ontem quando eu recebi o link de uma notícia em que tinha como principal manchete que a ex-secretária de Esporte e Lazer, aquela que tomou posse em 2017, ficou 6 meses no cargo, ela tinha voltado para a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, agora como diretora-geral. Eu confesso que, quando eu vi aquele link, eu pensei até que era fake news. Mas, como a fonte que me enviou era uma fonte muito confiável, eu nem me ative a abrir aquele link, porque eu fiquei estarrecido. E, assim como eu fiquei estarrecido, muitos desportistas ficaram estarrecidos também, porque essa nomeação da ex-secretária de Esporte e Lazer é o legítimo passo para trás. E eu considero o início do fim do governo Guerra. É o início do fim do governo Guerra. Olha, eu confesso que quando eu entrei aqui como vereador, eu ouvia muitas manifestações a respeito dos posicionamentos do então vereador Daniel Guerra. E eu confesso que eu achava até um exagero quando as pessoas me diziam, porque eu conhecia o prefeito Guerra como fonte do jornalismo. E sempre que eu precisei de uma fonte para os debates, para as entrevistas, o atual prefeito, então vereador, sempre foi muito solícito para a imprensa. Para a imprensa sempre foi muito solícito. Então, ele fazia sempre um contraponto ao governo que existia, tinha os seus posicionamentos fortes. Isso até para quem ouvia, para a população, era importante, porque tu tinha o contraponto, tinha o governo, tinha alguém que fazia uma oposição acirrada. Então, eu sempre achei, poxa, esse pessoal perdeu a eleição, exagera nos comentários a respeito, e eu fiquei, assim, alguns meses tentando me situar aqui sobre os posicionamentos em relação ao atual prefeito. O ano passado, como presidente, tentei fazer, como presidente da casa, fazer uma boa relação com o Executivo. Uma boa relação, uma relação para baixar um pouquinho a poeira, para conversar, para dialogar, para poder encaminhar projetos para o bem da cidade. O vereador Felipe fez a mesma coisa como presidente, e tenho certeza que o vereador Cassina também tem tido esse posicionamento, embora a gente saiba das divergências ideológicas de posicionamento. Agora, nomear novamente uma pessoa que chamou todos os desportistas de imundície, que começou a sua ação na Secretaria de Esporte e Lazer como secretária, destruindo a secretaria, diminuindo o tamanho dos projetos do FIESPORT. E não só isso, porque essa é uma decisão política, olha, vamos colocar mais ou menos recursos no financiamento, bom, é uma decisão política. E a gente contesta, mas a gente respeita. Mas mais do que isso, não foi apenas diminuir recursos do FIESPORT. A nomeação que o prefeito fez como diretora-geral da SMEL é um deboche ao esporte. Um deboche. É um desatino do prefeito. É uma afronta, é ridicularizar os desportistas dessa cidade. É uma ofensa, é uma humilhação a todos os desportistas de Caxias do Sul. É uma humilhação. E eu falo isso
pensando na causa pública. Eu não falo isso pensando na pessoa da ex-secretária, porque ela está revestida de um cargo público, ela recebe recursos públicos e, como tal, é que as nossas análises são feitas e, como tal, é que eu dou meu posicionamento. Por quê? Porque é normal que um secretário, quando entra, aliás, num outro governo, diminua o tamanho da secretaria. Ok, a gente pode pensar, bom, a Secretaria de Esporte e Lazer tinha alguns exageros, tinha CCs demais, tinha um ou outro projeto que não combina com o que esse governo... Ok, é normal, entra um novo secretário, diminui o tamanho, tira alguns CCs, faz uma remodelação, mas essa atual diretora-geral, que foi nomeada ontem, renomeada, quando secretária, ela não apenas tomou posições políticas, do tipo, esse governo é uma outra posição política, não. Ela se excedeu na sua atribuição como servidora pública. Ela passou a confrontar os desportistas e a nós, vereadores, também. Ela abusou do cargo, do poder que tinha como secretária. Ela deu a entender, em muitas das suas manifestações, que muitos desportistas que há muito tempo trabalham por essa cidade de forma honesta, de forma correta e prestam um serviço decente, que salvaram muitas vidas de jovens e crianças e idosos com seus projetos esportivos, ela deu a entender em muitas das suas manifestações que um ou outro erro na prestação de contas do Fiesport era intencional. Ela deu a entender nas suas manifestações que havia desvio de recursos. Ela deu a entender que esses equívocos eram intencionais. Ela deu a entender que todos os desportistas que haviam errado ou não prestado contas, não apresentado um documento no Fiesport eram fraudes ou eram fraudulentos. Ela deu a entender que muitos desses desportistas, ou a sua maioria, que não tiveram projetos aprovados, eram criminosos. É isso. Não foi apenas uma opção política por um projeto, por diminuição de recursos no Fiesport, ou por uma nova estrutura na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Isso eu respeito e eu acho que todos os vereadores respeitam. É uma nova opção política. Mas, quando uma pessoa revestida de cargo público ofende, agride, acusa, é inadmissível que uma pessoa dessas volte para um cargo público. Permite uma parte, vereador. Como diretora-geral da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Então, lamento, eu não estou falando pessoalmente, que não conheço, conversei uma vez com essa secretária, quando ela assumiu a Secretaria de Esporte e Lazer. Na primeira reunião, confesso que tive até uma boa impressão, mas falo em nome de todos os esportistas e falo em nome de alguém, como eu, que como profissional, desde 1994, trabalha com esporte na Rádio Caxias, na Rádio São Francisco, nos veículos que eu trabalhei, colocando os programas que eu apresentava sempre à disposição do esporte de Caxias do Sul, de todas as modalidades. Então, quem acompanha, quem foi repórter esportivo, quem acompanha o esporte dessa cidade. A nomeação dessa ex-secretária como secretária-geral, diretora-geral, ela é um desrespeito a todos os secretários que até aqui vieram trabalhando pela SMEL, desde a época do governo Pepe Vargas, que foi quem fomentou, criou a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, até os demais governos que mantiveram a secretaria. Mal ou bem, a gente pode questionar a ação de um secretário ou de outro, mas mantiveram a secretaria. Permite uma parte. Com valores para o Fiesport altos, com projetos bons, com erros, sim, com erros, mas eu tenho certeza, vereador Felipe, que esses erros de prestação de contas, de falta de documentos que havia em alguma prestação de contas no projeto Fiesport, não é coisa de criminoso. Porque se fosse coisa de criminoso, de gente fraudulenta, de gente que fazia com má intenção, essas pessoas tinham que ter feito um boletim de ocorrência. Tinha que ter feito uma denúncia formal, tinha que dizer o nome de qual é o projeto, de qual é o desportista, porque nenhum de nós compactuaria ou compactua com esse tipo de situação. Então, quem o prefeito recolocou como diretora-geral da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer é alguém, e ele está dando esse aval, o prefeito está assinando embaixo, é alguém que acha que os desportistas que erraram por algum motivo a prestação de contas, são criminosos, fraudulentos, mal intencionados, e alguém que entende o Fiesport. Declaração de lei, senhor presidente. De alguém que acha esse importante instrumento de fomento ao esporte, que é o Fiesport,
como uma imundícia. Então, eu lamento, não falo só em meu nome, repito, ontem eu, o vereador Felipe e outros vereadores aqui receberam, por certo, várias manifestações pelas redes sociais. Alguns fizeram essas manifestações no Facebook de veículos de imprensa, não se esconderam, colocaram o seu nome lá. E há, assim, um momento de pesar, de luto, repito, de que uma função tão importante como a direção-geral de uma secretaria que eu julgo tão importante, esteja de volta nas mãos de alguém que tratou os desportistas e o esporte como imundícia. E mais do que isso, se a gente resgatar entrevistas da ex-secretária, ela diz ainda, numa entrevista que eu lembro, e se a gente colocar aí no Google a gente vai retomar ela, de que o termo imundícia era um termo leve. Leve. Isso está no portal da Rádio Gaúcha Serra. É só resgatar a entrevista. Era com uma extrema leveza que ela falava sobre a imundícia. Repito, é o início do fim do governo Guerra. O início do fim do governo Guerra. Isso é uma afronta, uma ofensa, um desrespeito, o que essa nomeação significa. E eu pergunto também, depois já concedo os apartes para os vereadores. Alguém que tenha interesse no FIESPORT, que se candidata por um projeto, né, quer fazer parte do edital, se tiver um novo edital e se tiver secretaria, e que esteja sendo processada pela ex-secretária, porque vários jornalistas, nós, eu e o vereador Rafael, inclusive, fomos aqui indicados na Comissão de Ética da Câmara por ela, jornalistas foram processados, mas desportistas também foram processados por ela, desportistas que também se candidatam a recursos do FIESPORT, inclusive no Conselho Regional de Educação Física, no CREF, que é o mais grave, né? Porque um desportista que está sendo processado no CREF, se essa causa for favorável a ela, ele pode perder a sua possibilidade de ser um professor da área, um profissional da área. Alguém que se candidata a um recurso do FIESPORT, a comissão de avaliação é formada, inclusive, pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Como é que ele vai ter a certeza de que esse processo é idôneo se uma das avaliadoras é quem lhe processa? Qual é a isenção desse processo? Então, tudo isso não é só apenas pegar no pé ou criticar a ação de uma secretária e nem de um prefeito. É a gente trazer tudo isso para o contexto do absurdo que é isso no contexto do serviço público. Queria deixar esse manifesto. Seu aparte, vereador Adiló. Obrigado, vereador Meneguzzi. Vossa Excelência traz com muita propriedade esse assunto, porque abordou ele antes desse desfecho. Já vinha prevenindo com relação a isso, Vossa Excelência, e o vereador Felipe também. Mas como confiar num governo que não respeita o seu primeiro escalão, que trai o seu primeiro escalão? Então, eu várias vezes aqui disse que é um governo que atua de costas para a população, mas não só para a população de um modo geral, também para os seus secretários, porque enquanto o secretário estava tentando organizar a pasta, o prefeito havia autorizado reuniões secretas para desmontar a pasta. Então, eu vejo assim, a matéria do Pioneiro hoje, ela diz o seguinte, a Rosilene coloca muito bem, mostra que o governo Daniel Guerra, PRB, assina embaixo das declarações da ex-titular da pasta que o FIESPORT é uma imundícia. Então, Vossa Excelência tem toda a razão. E tem um ditado italiano que cabe muito bem, chi ha il suspetto, gal difetto, quer dizer, quem tem a suspeita, que é o caso da secretária contra os esportistas, possivelmente tenha o defeito. Então, eu lamento profundamente, junto com Vossa Excelência, o desfecho que está sendo dado para uma secretaria tão importante e estratégica como essa. Obrigado pela parte. Obrigado, vereador Adiló. Seu parte, vereador Frisso. Vereador Meneguzzi, coincidência ou não, ontem o Pioneiro anunciava de que a Secretaria de Esporte e Lazer estaria retomando a pista da Ascave, né? Quando essa secretária assumiu lá no início do governo Daniel Guerra, a primeira atenção dessa secretaria foi do ponto de vista de romper, tá, o convênio que eles achavam que existia, na realidade era uma permissão de uso aprovada por essa casa por 10 anos, com relação à pista da municipal de motocross, né, que é hoje dirigida pela Associação Caxiense de Velocross.
Veja-se que nós temos atividades programadas, nós, eu digo, a entidade, né? Agora, para o dia 18 e 19 de maio, se não me engano, um evento a nível estadual, inclusive, né? Já anunciado, e se anuncia de que a Secretaria estaria retomando a pista. Esta pista de motocross, ela está situada, quem não conhece ainda, em frente à antiga represa da Maestra, em frente à represa da Maestra, naquele morro que existe ali, que dá lá em cima no Belo Horizonte. Por ali, na Adolfo Randaço, né, que o Adiló, enquanto esteve na Codeca, encaminhou lá o asfaltamento dela, passa uma rede de alta tensão, né? E a argumentação colocada pela pessoa que falou em nome da Secretaria foi de que vai requisitar de volta a pista para fazer estudos do terreno, para possíveis atividades. Ora, embaixo de uma rede de alta tensão, vereador Adiló, que só se prestou para aquilo mesmo, para a pista de motocross, inclusive com acordo judicial com a Eletrosul, que embargou quando a pista estava sendo construída. Então, se vê ali que é uma questão de perseguição política, pessoal, a minha pessoa, de parte da administração, pelo fato de ter ajudado a construir aquela pista. Não fui só eu, foi o deputado Beto Albuquerque, com 2 emendas, foi o deputado Assis Melo, com outra emenda, foi um trabalho forte do então secretário de Obras, Mauro Pereira, que também deu uma ajuda, tá? E ali tem um investimento, vereador Meneguzzi, de mais de R$2 milhões, com arquibancada, com banheiros públicos, né? Com cercamento. E aí a Câmara aprova uma permissão de 10 anos, até em razão do grande volume de investimento, e aí o prefeito vai lá e determina, não, tem que retomar a pista, tem que retomar a pista. Fizeram a denúncia do convênio, o pessoal recorreu, que é isso, tá em fase de recurso ainda, como é que vai retomar a pista? Eu diria outras coisas também, né, que além disso, dessa perseguição política pessoal a mim, em razão do vínculo que tenho com alguns dirigentes lá das CAV, mas eu acho que o vereador Adiló tem razão também com relação e como essa administração usa as pessoas, né? O professor Paulo Gedós, com todo o seu conhecimento, prestígio, né, vereador Felipe, professor da universidade, foi usado desavergonhadamente por essa administração e jogado fora. E jogado fora, né? E a imundícia voltou. E aí voltou a imundícia, né? Com aquele currículo que eu vi ontem divulgado, aquilo ela pode concorrer à secretária-geral da ONU, né? Ela não precisa se sujeitar a um saláriozinho de diretora da SMEL, né? Tá bom. Ou então, vereador, para concluir, tomando seu tempo todo, e o secretário Bianchi, como é que é? Produtor de vídeos, né? Deve estar recebendo por conta dos serviços prestados anteriormente e talvez os futuros serviços, né? Porque capacidade para o cargo, tem tanto professor de educação física bom aí sobrando, né? Aliás, os bons que estavam lá, tipo o Maurício, o Gerard Fonseca, né? Esses foram excomungados, né? Obrigado, vereador. Sua parte, vereador Felipe. Vereador Alberto, até tem que cuidar o que a gente fala, porque talvez tenha sido os momentos que eu mais recebi contatos, foi na noite de ontem de noite. Eu acho que para tentar resumir, vereador Alberto, a indignação do desportista de Caxias do Sul nesse momento, ontem foi o momento de dar o cartão vermelho para o Esporte de Caxias. Né? Acabou, está excluído. Quem vai participar da Secretaria de Esporte e Lazer, que logo aí na frente vai virar departamento da Secretaria de Educação. Né? Então, ontem à noite, vereador Alberto, eu quero poupar as palavras aqui, mas ontem à noite foi dado o cartão vermelho para os desportistas de Caxias. Então é isso, senhor presidente, é mostrar um pouco resgatar um pouquinho, né? É importante a gente resgatar, fazer um olhar, a gente já está prevendo isso, né? O olhar para frente, ele praticamente não existe no que se refere ao esporte, a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, e lamentar realmente que a gente retroceda com esse tipo de nomeação, que o serviço público esteja revestido de pessoas que
esse tipo de postura, inclusive quando ocuparam outros cargos até superiores a esse lá em 2017. Lamentar realmente isso, essa nomeação em nome de todos os desportistas aqui de Caxias do Sul. Peço desculpas, vereadora Denise, que eu não consegui lhe dar a parte. Obrigado, senhor presidente. Próxima inscrição, vereador Ricardo Danilos. Senhor presidente, cedo meu espaço, vereador Rafael Bueno.